Vista interna do plenário vazio em letras brancas, voltamos a apresentar. Direto do plenário está de volta imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal do retorno dos ministros para a segunda parte da sessão plenária da tarde de hoje. Em julgamento, a questão do marco temporal de terras indígenas no recurso extraordinário 1.017.365, continuação do julgamento que você acompanha ao vivo agora direto do plenário. Obrigada, podemos nos sentar. A ministra Rosa Weber senta-se ao centro da bancada em formato da letra U invertida. Declaro reaberta a sessão e dando continuidade ao julgamento do recurso extraordinário 1.017.365, relativo ao tema 1031 da repercussão geral e relativamente ao qual existem 226 casos sobrestados, eu devolvo a palavra ao eminente ministro Dias Toffoli para a continuidade do voto. Pois não, senhora presidente, deixa eu só aqui abrir. O ministro Dias Toffoli senta-se à esquerda da bancada. Plenário do STF analisa marco temporal sobre o direito de posse de áreas de tradicional ocupação indígena. Então, cheguei ao item do meu voto, da página 7, das consequências do regramento de posse indígena aos ocupantes não indígenas, a temática indenizatória. A partir deste ponto, passo a discorrer sobre a temática indenizatória, para, ao final, apresentar uma proposta de tese de maneira contextualizada. Como já amplamente consignado nos votos dos eminentes ministros que me antecederam, a Constituição Federal de 1988 não descurou, diante de seu taxativo comando demarcatório, de regular os efeitos jurídicos das ocupações de terras tradicionais por não indígenas. A esse respeito, previu o parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição a nulidade e a extinção, abro aspas, dos atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras de tradicional ocupação. Fecho aspas. Sendo exceção a ordem de indenização. A ordem de indenização é uma exceção na Constituição, abro aspas, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Fecho aspas. Antes, porém, de adentrar no que compreendo seja o completo arcabouço indenizatório constitucional, tenho por relevante destacar a inteligente, veja bem, ministro Alexandre, a inteligente construção realizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ao adotar a ocupação indígena na terra, ou o renitente esbulho ao advento da Constituição de 88, até então estabelecidos pela teoria do fato indígena como limitadores ao direito territorial dos povos originários. Como referencial, ou seja, é um marco, mas é um marco como referencial para a exclusiva aplicação do preceito indenizatório constante do artigo 231, parágrafo 6º da Constituição, circunscrevendo assim aquela reparação às benfeitorias realizadas por ocupantes de boa-fé. Isso porque compreendo que esse é o aspecto no qual me parece, com a devida vênia, se estiver equivocado, terem convergido todos os ministros em seus votos até aqui proferidos, sendo ponto pacífico tanto entre aqueles que votaram pela não existência do marco temporal, a partir do eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, e também o ministro Zanin e o ministro Barroso, como também, me parece, um ponto pacífico entre aqueles que votaram no sentido do marco temporal, ministro Nunes Marques e ministro André Mendonça. Ou seja, é indene de dúvida que aquele que tinha benfeitoria, aquele que ocupava uma terra tradicionalmente indígena, teria direito à indenização das benfeitorias de boa-fé. Relativamente às demais hipóteses, ou seja,
Quando inexistente ocupação indígena diretamente na terra, às quais o respectivo povo seja vinculado, ou o renitente esbulho ao advento da Constituição, é que se estabelece a divergência quanto ao alcance do direito indenizatório aplicável aos ocupantes de boa-fé. E aqui eu passo a fazer, então, distinções diante das várias realidades que ocorrem no mundo real e nos processos judiciais. Em tais casos, tenho, na linha do que já manifestado em votos que me antecederam, que o preceito indenizatório a ser aplicado ao particular com titulação livre de posse indígena ou renitente esbulho, ao tempo do advento da Constituição, ultrapassa a previsão constante no artigo 231, parágrafo 6º, para atrair também a incidência do artigo 37, parágrafo 6º, quando a titulação tenha decorrido de ato estatal. Dispositivo lembrado pelo eminente ministro Cristiano Zanin, em seu voto. Deve-se ter em conta que, desde o ano de 1934, isso para não ir em textos normativos mais longínquos, foi reconhecido em âmbito constitucional o direito dos indígenas à posse das suas terras, de modo que ao Estado cumpria dar-lhes efetividade. Não obstante, em sentido paradoxal, naquela época, tornou-se prática pelo próprio Estado privar aos indígenas gradativamente da habitação em trechos de suas terras, sobre as quais, então, perdiam estes os seus direitos de posse permanente. Como as sucessivas constituições consagravam aos indígenas o direito de posse permanente sobre as terras que habitam, esvaziava-se o preceito constitucional com a entrega das terras indígenas, ou mesmo o estímulo à ocupação delas a não indígenas, para as mais diversas finalidades conectadas quase sempre pela ideia de desenvolvimento nacional. E aqui não posso deixar de citar Rondon. Rondon, Marechal Rondon, durante conferência sobre os trabalhos da Expedição Roosevelt e da Comissão Telegráfica, a biografia do próprio ex-presidente dos Estados Unidos sobre essa expedição, há biografias de historiadores e há uma primorosa série na HBO, na HBO, do cineasta brasileiro Bruno Barreto, que é muito tocante e muito emocionante do ponto de vista do audiovisual, contando a história dessa expedição. E aqui, abrindo aspas, para fazer referência agora não a Rondon, mas ao primeiro Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, foi o maior criador de parques florestais, talvez que já tenha tido na humanidade. Nos Estados Unidos, com certeza. Uma pessoa realmente com uma ideia da preservação da natureza e de uma vocação humanista. Pois bem, citando Rondon nessa conferência, abro aspas, sertões onde nunca pisou homem civilizado já figuram nos registros públicos como pertencentes ao cidadão A ou B. Mais tarde ou mais cedo, conforme lhes soprar o vento dos interesses pessoais, esses proprietários, cara de um sóbolis. Sóbolis é aquele broto de uma raiz de uma outra árvore que nasce adiante.
Então, ele está a dizer que áreas que sequer chegou um não indígena já se encontravam titulados em nome de não indígenas. E que isso, numa espécie de sóbulos, criariam filhotes. Mais tarde ou mais cedo, conforme lhe soprar o vento dos interesses pessoais, esses proprietários, cara de um sóbulos, expelirão dali os índios que, por uma inversão monstruosa dos fatos, da narrativa e da moral, serão então considerados e tratados como se fossem eles os intrusos, salteadores e ladrões. Fecho aspas. Veja, já previ uma guerra de narrativa aqui, já que hoje está tão na moda, não é, ministro Zani, guerras de narrativas, né? Em pauta, recurso extraordinário número 1017-365, FUNAI contra IMA. Vota o ministro Dias Toffoli. Pois bem, o caso dos autos é paradigmático. Ribeiro aponta que no ano de 1910, ao tempo da fundação do Serviço de Proteção aos Índios, noticiavam os jornais interdições de rotas econômicas por parte de tribos indígenas, entre elas os Xoquileng, nas matas de Araucária do Paraná e Santa Catarina, os quais, segundo o mesmo autor, abro aspas, eram chacinados por bugreiros profissionais, estipendiados por sociedades colonizadoras e pelos cofres públicos, para expulsá-los da terra em que sempre viveram e que haviam sido destinadas a imigrantes alemães e italianos. Fecho aspas, cito a fonte. Em conclusão, o autor afirma que o extermínio desses povos, abro aspas, era não só praticado, mas defendido e reclamado como o remédio indispensável à segurança dos que construíam uma civilização no interior do Brasil. Fecho aspas. Digo então, é fato que esse estado de coisa inconstitucional que findava por esvaziar os comandos protetivos aos povos indígenas ultrapassou a esfera de ocupações realizadas de má-fé, para atingir, dada a sucessão de matrículas sobre a área, particulares não indígenas, mas ocupantes de boa-fé das terras de tradicional ocupação, para os quais, muitas das vezes, já não havia, ao tempo da titulação, notícias da existência de pretensões indígenas na área. Não tenho dúvidas de que, para estes particulares, há um direito de responsabilização estatal atribuível aos entes que concorreram com a titulação indevida. Vale recordar no ponto, porque é essencial para a identificação do ente responsável, que a titulação indevida em terras indígenas é um problema de cunho histórico, formatado não raro sob coparticipação de estados e União, algumas vezes municípios, a atrair, quando assim apresentado, a corresponsabilidade entre os entes no dever indenizatório. É o que se tem no caso dos autos, fartamente demonstrado, pelo que neles consta, em que as reduções territoriais, que datam de décadas, teriam sido realizadas com a participação direta de entes federal e estadual, sem que, contudo, tenham esses mesmos entes se dirigido à solução da questão, a qual, a essa altura de conformação imobiliária, já conta com inúmeras titulações ofertadas pelo Estado. A solução a esse estado de coisa requer, de um lado, firmes medidas para o reconhecimento do direito dos povos indígenas às suas terras tradicionais, com todos os seus consectários, inclusive o usufruto exclusivo. E, de outro lado,
a devida reparação aos particulares de boa-fé na ocupação da área. Essas medidas, contudo, não podem ser efetivadas em âmbito judicial e requerem, dado o agigantamento das medidas necessárias à solução da questão, um firme pacto federativo, a partir do qual ambos os entes envolvidos se comprometam com a demarcação e com a indenização devida. O impacto é significativo e nós podemos exemplificar com o processo demarcatório da área objeto da Portaria 1128/2003 para, abro aspas, regularização das terras indígenas em Santa Catarina, fecho aspas, cuja controvérsia é objeto da ACO número 1100, que se encontra distribuído ao eminente ministro relator deste feito, ministro Luiz Edson Fachin, por prevenção a este recurso extraordinário, e também pautada para julgamento. Embora ainda não iniciado, porque estamos neste. Pois bem, os proprietários de terras atingidos pela Portaria 1128/2003 do Ministro da Justiça, que determinou a demarcação da terra indígena de Ibirama-Laclanô, pretendem a sua anulação. Nos autos fora constatada a presença de conflito federativo entre União e Estado de Santa Catarina, este em defesa da pretensão dos demandantes, para os quais preteritamente concedeu titulação das terras, àquela União em defesa de sua portaria demarcatória. Penso que, superado o debate que se trava dos presentes autos e em se estabelecendo a compreensão de que os direitos originários indígenas não sofrem limitação temporal e que há dever estatal de responsabilização perante os ocupantes de boa-fé, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, caberá aos entes envolvidos a necessária articulação para as devidas reparações, aos indígenas com a devolução de suas terras, aos não indígenas com o justo ressarcimento do dano sofrido pela titulação indevida. Note-se que em arranjo colaborativo despontam modelos inovadores, e vou exemplificar. Em estudo de Lara Taroco, noticia-se que o Estado do Rio Grande do Sul ofertou, em dação em pagamento para abatimento da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul para com a União, em pauta, recurso extraordinário número 1017365, FUNAI contra IMA. Vista geral dos ministros reunidos no plenário. Por indígenas, para a formação de áreas reservadas em favor desses povos. A proposta foi levada à Câmara de Conciliação da Advocacia Geral da União, em minha época lá criada, e sinaliza a possibilidade de, a um só tempo, regularizar a ocupação pelos povos indígenas sobre as terras do Estado. Quem vota é o ministro Dias Toffoli. Conflitos vários judiciais de reintegração de posse e, ao mesmo tempo, minorando a dívida do Estado do Rio Grande do Sul para com a União. Grande parte da plateia é formada pelo público de indígenas. Muitos usam cocar amarelo. Recomenda à autora a formalização de marco normativo por ser a primeira vez que reservas, nos termos da legislação anterior à Constituição de 88, seriam criadas a partir de dação em pagamento envolvendo terras públicas estaduais a serem transferidas ao domínio da União. E por não haver regulamentação da questão no decreto de demarcação de terras indígenas. Pois bem, conquanto a possibilidade de acordo seja livre aos entes políticos, uma vez que o quadro que se repete em âmbito federativo, dívida pública de um lado e a necessidade de regularização de terras de outro, a mediação no tema poderia ser oportuno meio de solução para a questão. Outra iniciativa que merece ser citada é a Lei nº 4.164/2012, através da qual o Estado do Mato Grosso do Sul criou o FEPAT, Fundo Estadual para Aquisição de Terras Indígenas em Mato Grosso do Sul, um fundo para aquisição de terras, destinando
a captar recursos financeiros para aquisições de terras destinadas Plenário do às comunidades STF indígenas e analisa terras marco destinadas ao temporal sobre o assentamento de direito de proprietários posse rurais, de áreas de tradicional bem como ocupação para arcar com os indígena. custos de indenizações No canto direito inferior aos da tela, possuidores há uma com justo intérprete de título Libras. e boa-fé. Constituem receitas do Fundo, transferências da União, contribuição de empresas, transferências à conta do Orçamento Geral do Estado, auxílios e contribuições de entidades públicas e privadas, juros bancários, rendimentos de aplicações Muitos dos financeiras, indígenas presentes rendimento de aplicações usam também financeiras e doações. pinturas Pois na bem, pele. não há dúvida de que mecanismos como esses sinalizam a atuação dos entes na busca por uma solução que concilie interesses e não a defesa de posições antagônicas. Compreendo, assim, em seguimento ao apontamento já registrado na PET número 3388, e tendo por base tais exemplos, que o regramento de posse indígena é caracterizado por heterodoxia, o que, ao meu sentir, atrai para a efetivação dos direitos que dela dependem opção igualmente heterodoxas. Ausentes, cabe buscar essa composição e mediação. Nas lições de Roger Fischer, abro aspas, os interesses em comum e os interesses diferentes, porém complementares, podem ser os blocos da construção de um acordo sensato. Vale-me dar referência para registrar que, a par da responsabilização jurídica que emerge aos entes federal e estaduais quanto à titulação indevida por eles realizada em terras indígenas, a busca de uma solução à questão territorial indígena e à problemática relativa aos ocupantes não indígenas sobre aquelas terras é matéria de interesse comum, de pacificação, sobretudo sob a perspectiva de desenvolvimento regional e nacional. Neles também compreendido o desenvolvimento sob o modo de vida indígena e sob o viés da redução da violência que tanto prejuízo tem causado aos campos e aos povos. Lado outro, sob perspectiva da relação creditícia entre União e Estados, os interesses são complementares, o que abre campo para que, em ajustes legislativos ou de cooperação, os entes prossigam na identificação de mecanismos que permitam a solução com pacificação da questão. Entendo assim, na linha do que já apresentado pelo ministro Cristiano Zanin, que por titulações indevidas sobre terras indígenas, atrai-se, para além da indenização por benfeitorias de boa-fé, no regramento atribuído pelo artigo 231, parágrafo 6º da Constituição Federal, também o regramento indenizatório do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, em face do ente que procedeu à titulação indevida e também, deixo eu expresso, em face da União, seja por sua inércia na admissão da formação da cadeia dominial, seja por eventuais atos comissivos que tenha praticado para facilitar a ocupação por parte de terceiros não indígenas nas terras de tradicional ocupação. Entendo ainda relevante a ponderação do ministro Cristiano Zanin quanto à possibilidade de cabimento de indenização, mediante análise caso a caso, em procedimento administrativo ou judicial, em detrimento do ente público ou entes públicos, que por ações ou omissões tenham promovido dano com a titulação originária incidente sobre a terra indígena. Entendo eu que o procedimento demarcatório, já bastante complexo em sua tramitação, é desenvolvido para atendimento do comando de delineamento das áreas tradicionalmente ocupadas. E, desse modo, esse direito não deve se subordinar à ocupação não indígena. Esse direito não deve se subordinar à ocupação não indígena. Mas aqui, partindo da análise feita pelo ministro Cristiano Zanin quanto à indenização e à responsabilidade do Estado, também perpassado por outros colegas, eu traço algumas condicionantes para separar momentos indenizatórios diante das várias possibilidades do mundo real. Como no bojo do procedimento demarcatório
já consta a fase de levantamento fundiário, na qual se identifica o valor das benfeitorias de boa-fé e procede-se ao seu respectivo pagamento. Quando, então, o particular desocupa a terra, entendo que o procedimento de apuração da indenização pela perda da terra nua, titulada de boa-fé pelo que foi titulado, não corretamente pelo Estado, a apuração da indenização pela perda da terra nua deve se estabelecer por economia procedimental e, inclusive, para não trazer travas ao processo demarcatório e para a preservação dos direitos do ocupante de boa-fé, ela deve ocorrer em paralelo ao processo de demarcação, por meio dos respectivos órgãos competentes, de modo que, ao tempo da desocupação, já se tenha a fixação do valor da terra nua. Aqui nós estamos falando para situações excepcionais, né? Bom lembrar, né? São as situações em que estados da União titularam áreas, né, para não indígenas de boa-fé e que lá produzem, lá têm suas famílias, já, inclusive em muitos casos, passando geração. Nessas hipóteses, eu entendo que esses entes têm a responsabilização a partir exatamente do que trouxe o ministro Zanin, mas eu penso que, quanto às benfeitorias, como já é o regime em razão da previsão constitucional, corre no processo de demarcação, mas aqui não, aqui seria num procedimento em paralelo para que não haja prejuízo e que o processo de demarcação fosse travado com uma série de incidentes de análises de valor de terra nua. Pois bem. Ministro, se Vossa Excelência me permite, só para ficar claro esse ponto. Ministra Carmen Lúcia, à direita na bancada. Por exemplo, em caso de desapropriação, nada a ver com o que nós estamos cuidando, mas na legislação hoje, contestação é só sobre o valor. A ministra Carmen Lúcia tem pele clara, cabelos grisalhos, lisos e curtos na altura do pescoço, usa toga preta sobre blazer branco. Vossa Excelência está adotando este entendimento. Esse entendimento. Obrigada. A desocupação mediante o recebimento das benfeitorias permite a conclusão do procedimento demarcatório e a consagração dos direitos indígenas. Isso é o que já ocorre hoje. Ao passo em que o procedimento paralelo de apuração do valor do imóvel, com pagamento imediato da parte incontroversa, permite o resguardo do direito do particular não indígena. Estabelecida a sistemática indenizatória, tenho por relevante consignar que, em ponderação aos valores constitucionais envolvidos, o procedimento de indenização não deve ser adotado como regra para a solução da questão, sempre devendo-se buscar o meio menos gravoso aos cofres públicos para a satisfação da reparação. Faço o registro como medidas preferenciais a indenização em moeda das soluções heterodoxas já citadas neste voto, mas também da figura do reassentamento previsto e já utilizado, aqui reassentamento dos não indígenas, no bojo do processo demarcatório, aos ocupantes que atendam aos critérios a tanto estipulados. A priorização do reassentamento, quando possível, ao tempo em que não descura da reparação ao particular, atende a um só tempo à preservação dos cofres públicos e à contenção do estímulo à especulação imobiliária. Afinal, no sensível mercado de imóveis, a compreensão de que a indenização pela terra indevidamente titulada estaria garantida poderia induzir a uma corrida pelo mercado de títulos com prejuízo artificialmente criado aos cofres públicos. Aqui não desconhecemos as artimanhas do mercado, né, de títulos financeiros, de títulos da dívida. Pois bem, por fim, considero que a indenização pelo valor da terra nua deve recair tão somente sobre justo títulos e posse de boa-fé, a fim de se evitar a regularização e, mais gravoso, a indenização
de situações precárias e de grileiros e de invasores. Única e exclusivamente aqueles casos de títulos e posse de boa-fé. Assim que, partindo da compreensão lançada pelo ministro Alexandre de Moraes, com algumas ponderações do ministro Cristiano Zanin, proponho as seguintes teses que passo a ler, senhora presidente, que seria o item 4, 5, 6 e 7 das sugestões de tese que depois lerei de maneira completa ao final do voto. Item 4. Existindo ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho contemporâneo à promulgação da Constituição Federal, aplica-se o regime indenizatório previsto no artigo 231, parágrafo 6 da Constituição. Nesse ponto, proposta do ministro Zanin, só que nesse ponto eu retirei a responsabilização do Estado, porque eu vou fazê-la no item seguinte. Eu fiz uma divisão. Item 5. Inexistindo ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição Federal, ou renitente esbulho na data da promulgação da Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada relativos a justo título ou posse de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena, assistindo ao particular direito à indenização prévia das benfeitorias necessárias e úteis pela União. Aqui uma proposta do ministro Alexandre de Moraes, que eu fiz alguns acréscimos e pequenas alterações. Item 6º. Na hipótese prevista no item anterior, quando inviável o reassentamento dos particulares, caberá a eles indenização pela União e pelo ente federativo que titulou a área, correspondente ao valor da terra nua, paga em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário. E aqui eu acrescento a proposta do ministro Alexandre, e processada em autos apartados do procedimento de demarcação, com pagamento imediato da parte incontroversa, sem direito à retenção. Sem direito à retenção. Se tiver discussão de diferenças, isso se correrá, como lembrou bem nossa querida ministra Carmen Lúcia, no procedimento apartado, e isso não poderá o particular opor à sua saída. Plenário do STF analisa marco temporal sobre o direito de posse de áreas de tradicional ocupação indígena. Vota o ministro Dias Toffoli. Já reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório, proposta do ministro Cristiano Zanin. É uma proposta que ela é até subentendível, mas é muito importante ficar explicitada e bem lembrada para que se tenha isso de uma maneira bem explícita. Descabe a indenização em casos já pacificados decorrentes de terras indígenas já reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório. Então, agora passo a mais um item do meu resumo de voto. Formação de áreas indígenas. Entendo relevante destacar que a demarcação não se confunde com formação de reservas indígenas ou áreas reservadas, como muitas vezes muitos na doutrina costumam se referir. Como salientado na nota jurídica número 6, 2023, da Conjur, junto aos povos indígenas, com o advento da Constituição Federal de 88, abro aspas, a ordem demarcatória incidente sobre os direitos originários passou a reger a destinação de terras tradicionalmente ocupadas aos indígenas, de modo que a formação de reservas ganhou outra conotação, a de, sub aspas, modelo absolutamente subsidiário, de utilização restrita às hipóteses nas quais seja absolutamente inviável garantir os direitos originários sobre as terras de ocupação tradicional, sub aspas e fecho as aspas.
Eu estou citando nota jurídica número 6 da Conjur dos Povos Indígenas. De fato, digo eu, o Estatuto do Índio assim as disciplina, abro aspas, reserva indígena é uma área destinada a servir de habitat a grupo indígena com os meios suficientes da sua subsistência, fecho aspas, artigo 27. O critério para sua formação é, portanto, a suficiência de recursos para a subsistência da comunidade indígena, não seguindo, portanto, correspondência com o alcance versado no texto constitucional à expressão, abro aspas, terra tradicionalmente ocupadas, fecho aspas, que abarca as diversas dimensões dos povos às suas terras. Não há, saliente-se ainda, para os indígenas, terras similares às que lhe cabe por força do texto constitucional. E essa é a razão pela qual o Comando Constitucional de Demarcação se volta à desintrusão dos não indígenas daquelas terras. Assim, embora a previsão de formação de áreas reservadas exista no âmbito legal, ela não decorre diretamente do artigo 231 da Constituição Federal, o que evidencia o dever demarcatório, sendo esse, por conseguinte, o comando prioritário à União. Por isso que a própria nota jurídica do Conjunto dos Povos Indígenas desse ano fala que ela é uma situação subsidiária. Nesse passo, propõe a seguinte tese, item 8º. É dever da União efetivar o procedimento demarcatório das terras indígenas, sendo admitida a formação de áreas reservadas somente diante da impossibilidade de concretização da ordem constitucional de demarcação, devendo ser ouvida, em todo caso, a comunidade indígena, buscando-se, se necessário, autocomposição entre os respectivos entes federativos para identificação das áreas necessárias à formação das áreas reservadas, das áreas necessárias à formação das áreas reservadas. E aqui a composição dos entes federativos quando necessário. Revisão do procedimento demarcatório. A demarcação é direito que não se limita ao reconhecimento das terras, mas que também alcança a possibilidade de revisão. Alcança a possibilidade de revisão em que hipótese? Em caso de descumprimento do texto constitucional, para viabilizar o adequado dimensionamento da área sob tradicional ocupação. A esse respeito, considero que, sendo o processo demarcatório de natureza declaratória e o direito sobre as terras imprescritível, é admissível que, mediante comprovada constatação de inconstitucionalidade na demarcação precedentemente realizada, promova-se redimensionamento da área. E aqui o eminente relator, em sua tese, trouxe, em seu voto e depois em sua tese, trouxe essa questão relativa ao redimensionamento das áreas. E pude verificar, salvo engano de números, que há mais de 120 pedidos de revisão em andamento. Há mais de 120 pedidos. É bom só recordar que, neste caso específico do RE, o debate que está, acho que ao contrário do que disse o relator, é em relação à área envolvente. Ministro Gilmar Mendes, à esquerda, ao lado do ministro Toffoli. Não disse coisa diversa. Eu mencionei ministro Fachin, à direita. Em torno de 14 mil hectares, e o debate que se colocou é na área redimensionada pela portaria de 2003, que vai a 37 mil hectares. Isso, exatamente o que eu mencionei. A área que está sendo discutida na ACO. Aqui, o que nós temos em debate é exatamente, no RE, é uma ação possessória por conta de uma incorporação feita de maneira voluntária, quer dizer, pelos próprios indígenas. É a invasão onde teve a ação possessória. Esta ação possessória é sobre a reserva Sassafrás. Sim. Portanto, são duas situações distintas, a do RE e da ACO, Sim. Como eu mencionei. Mas o que a gente está discutindo aqui no RE é essa questão da ação possessória, inclusive. Exatamente. Pois bem, mas é fato que existem mais de 100 pedidos de revisão
em andamento. E por vários motivos. O que eu penso que é importante deixar claro aqui é que essa possibilidade de revisão ou redimensionamento, que foi o termo utilizado pelo eminente relator, ela só será possível em caso de descumprimento do texto constitucional. Senão, vai se eternizar a ampliação de terras já anteriormente demarcadas a não caber mais. Então, entendo muito importante esse ponto. Aí o apartamento lá de Copacabana fica sob suspeita. Ministro Paulo, nem embora mais como Pois bem, a esse respeito... Ministros, Vossa Excelência, desculpa, por favor, me desculpa. O que Vossa Excelência Ministra Carmen Lúcia. apresentando é que não é proibido haver o redimensionamento, como está no voto do ministro Fachin. Porém, para Vossa Excelência, este redimensionamento há de observar um critério específico, comprovação de descumprimento do artigo 231, quando foi feita a demarcação. Digo isso porque eu mesma tenho um caso que está esperando este resultado, que é o caso dos 3 porquinhos, e que tem-se um pedido exatamente como Vossa Excelência disse, nesse total de quase 100 pedidos de redimensionamento. O que se vai verificar, portanto, por exemplo, naquele que está sob a minha relatoria, e que eu tinha encaminhado de um jeito e sobrestei, foi exatamente a comprovação de qual critério eu poderia decidir, aplicando o que o plenário vier a decidir, da possibilidade desse redimensionamento, uma vez que o judiciário comprove, ou se tenha comprovas produzidas naquele procedimento, que, quando foi feita, havia um descumprimento do 231. Exato. E aí, a etnia dos 3 porquinhos tem direito a esta demarcação. Então, só para ficar claro, não está proibido, esta demarcação, esse redimensionamento não é proibido, até porque, senão, eventual lesão aos indígenas ficaria perpetuado. Porém, para não se reabrir indistintamente, como lembram Vossas Excelências, precisa de um critério que é objetivo, a comprovação do descumprimento quando foi feito do 231. É isso, certo? É exatamente Obrigada. Isso. Obrigada, eu estou no mesmo sentido do eminente relator, exatamente. Mas com a preocupação, até diante das informações que me vieram da consultoria jurídica do Ministério dos Povos Indígenas, do número, né, que existem de pedidos de revisões, que nós temos que, né, no sentido de procurar a pacificação e evitar multiplicação de conflitos. E também, como eu iniciei o meu voto, dizendo da natureza ampla da repercussão geral que foi dado pelo eminente relator e a unanimidade acompanhado por todos, né, os colegas e por mim também, na declaração de repercussão geral, e já estabelecemos aqui em que hipóteses, quais são os parâmetros dessa revisão. Porque senão vai surgir 120 processos jurídicos, né? Eu só não me lembro se são 120. Em pauta, recurso extraordinário número 1017365, FUNAI contra IMA. Vota o ministro Dias Toffoli. Afora os casos de não demarcação, que é os casos de não cumprimento do disposto na lei. Que já era para ter ocorrido. Casos que remontam... Não é, ministro Gilmar? Casos judicializados, como esse que nos chegou, que é esse da reserva 3 porquinhos. Sim. Que é exatamente o que foi impedido dizendo que era proibido, chegou até aqui, porque aí o que se pede, e não se pode perpetuar contra os indígenas uma eventual injustiça que tenha sido praticada por ausência de cumprimento no momento adequado da demarcação do artigo 231. Então, por isso que tanto que eu sobrestei, para que se tenha uma solução e não volte o processo para uma delonga que já vai de muito tempo. Obrigada. Só para lembrar, ministro Toffoli, que esse debate sobre a questão de ocupação e como resolver isso numa ponderação, ele aparece, inclusive, nos debates na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e tem aprofundamento a propósito disso, havendo, inclusive, casos em que a Corte admite que outra área seja cedida. Por exemplo, isso é decisão. Tem até um caso em que o Brasil é parte e em que esse debate se coloca, buscando exatamente algum tipo
de solução prática para o problema e para a redução dessa conflituosidade. Porque não, o caso é bastante interessante. Este aqui é um caso de escola, porque... Quem fala é o ministro Gilmar Mendes. De uma área vizinha. Tem pele clara, cabelos grisalhos, a calvo na parte superior, usa óculos de armação escura, retangular, veste toga preta sobre terno cinza, camisa branca e gravata escura. A partir da portaria de 2003. Ela, nessa área de conformação adjacente, ela também ocupa. E veja que isso gera problemas das mais variadas índoles. E é preciso entender isso, e aí a importância, inclusive, de estar discutindo isto em repercussão geral, porque, de fato, é preciso encontrar meios e modos de solucionar a questão. Se trata... Porque também esse juízo sobre o que é uma área suficiente para todas aquelas condições. O ministro Nelson Jobim, inclusive, falava dos círculos concêntricos nesse debate, tomando o que está definido no 231, sobre as várias possibilidades. Bom, nós temos os casos, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, vimos até agora esse fundo, em que se discute a questão dos índios guaranis, em que áreas foram demarcadas e aí vem discussões as mais variadas, crescimento populacional, crescimento vegetativo, alguns dizem a população também que veio do Paraguai, seja lá o que for, o fato é que a área se torna insuficiente. Qual é a solução? Nova demarcação, com os consectários do texto, ou uma desapropriação. O que a Corte Interamericana diz é buscar uma solução que seja a mais adequada. Daí, Mato Grosso do Sul talvez tenha respondido com esse fundo de compra de terras. Quer dizer, é preciso entender um pouco isso. Que é a ideia das áreas reservadas, já Sim. que não é possível, mas aí só subsidiariamente, só na impossibilidade material. Você tem uma cidade já criada no local que era de ocupação tradicional. Você não vai retirar milhares... Foi o caso de Pacaraima, por exemplo, entre os 3 municípios em Rondônia. Que foram retirados na... Que não foram. Que não se alterou porque se comprovou a impossibilidade material. Ministra Carmen Lúcia. 3, Pacaraima era um deles. Mas agradeço o ministro Gilmar exatamente no momento que eu irei citar Vossa Excelência. Na petição 3.388, o ministro Gilmar Mendes bem ponderou que há possibilidade de erros e vícios na condução do procedimento demarcatório. Abro aspas. Disse o ministro Gilmar: terminado o procedimento demarcatório, com o registro da área demarcada no cartório de imóveis, resta configurada a denominada coisa julgada administrativa, que veda à União nova análise da questão. No entanto, caso se faça necessária a revisão do procedimento, tendo em vista a existência de graves vícios ou erros em sua condução, será imprescindível a instauração de novo procedimento administrativo, em que sejam adotadas as mesmas cautelas empregadas anteriormente e seja garantido aos interessados o direito de manifestação. Não se revela admissível, contudo, a revisão fundada apenas na conveniência e oportunidade do administrador público, como bem salientado no percussiente voto do ministro Menezes Direito. E segue adiante. Ressalte-se que não se está a defender a total impossibilidade de revisão do procedimento administrativo demarcatório. Disso não se trata. A revisão deve estar restrita às hipóteses excepcionais, ante a constatação de grave e insanável erro na condução do procedimento administrativo e na definição dos limites da terra indígena. Eu digo, então, ponho-me de acordo com a manifestação de Sua Excelência, como o procedimento administrativo que é, a demarcação observa os princípios administrativos e as limitações às suas conduções. No entanto,
Para estabilizar as relações e conferir segurança, é importante que se fixe um prazo decadencial para fins de anulação dos atos viciados ou equivocados proferidos em seu bojo, nos termos do que definido pelo artigo 54 da Lei 9784/99, cujo mentor é exatamente o ministro Gilmar Mendes, como todos sabemos. Partindo, então, da redação adotada pelo relator, que já se manifestava que, nas hipóteses de descumprimento, não seria vedada o redimensionamento, né, de descumprimento do 231, eu faço a seguinte proposta a partir da proposta do eminente relator. O redimensionamento, proposta de tese, no ponto, o redimensionamento de terra indígena somente será possível em caso de comprovado descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição da República e por meio do procedimento demarcatório definido nas normas de regência, observado o prazo decadencial de 5 anos. E aqui 2 hipóteses para contar esse prazo. Contado do ato de homologação da demarcação, contado do ato da demarcação, ou no caso das demarcações anteriormente realizadas, e aqui, evidentemente, abrangendo as realizadas antes da Constituição de 1988, da publicação da ata deste julgamento. Ministro Porque Dias Toffoli, pois não. Só para questionar, eu não sei se Ministra Carmen Lúcia. Fachin tinha estabelecido algum prazo. Não. Porque a minha preocupação, por exemplo, neste caso, né, dos porquinhos de canela, a Paquenã, parece que chama este, que é da minha relatoria, mas como outros, estão judicializados. Né? Então, um outro fator aqui entra, que há casos judicializados, porque este do porquinhos de canela, Paquenã, parece que chama, mas eu sei que é porquinhos de canela, é um caso que já vem de muito tempo, chega aqui já em agravo em recurso extraordinário. Eu pensei em 2 hipóteses. Eu queria que... Aquilo que já foi homologado antes desse julgamento passa a correr com a publicação da ata, se essa tese prevalecer, se essa sugestão prevalecer, 5 anos para o redimensionamento ou revisão nos parâmetros fixados. Para aqueles casos que já foram homologados anteriormente da data do ato de homologação do presidente da República, entendeu? Que já foram homologados que vierem a ser homologados futuramente, posteriormente ao julgamento, 5 anos. Né? Porque senão daqui 100 anos nós estaremos fazendo revisão de uma área que foi homologada... Isso não atinge os casos pendentes. Não atinge os casos pendentes. Essa preocupação que eu tinha, de nenhum caso ficar... não atingindo esse marco temporal os casos, né? Eu acho que poderia pensar numa terceira possibilidade. Adendando isso. Eu acho que não terminaremos hoje e podemos dialogar, ministra Carmen. Um outro dado que se faz muito presente nos memoriais é que, feita a tal portaria para a demarcação... Ministro Gilmar Mendes. Essas áreas todas que supostamente vão ficar, vão ser atingidas, essas áreas todas sofrem um tipo de gravame. Elas já não conseguem mais servir, por exemplo, de garantia para negócio jurídico algum. Isto tem uma repercussão enorme. Eu sei que a gente naturaliza isso, mas é preciso ter isto em vista. E é preciso que isso seja olhado, considerando, inclusive, o nosso papel, inclusive, de celeiro do mundo. Isto tem... por isso que essa questão... precisava de ter celeridade mesmo para ser definida. Porque, demarcar as áreas que nunca foram demarcadas. Fundamental. Segundo, encerrar a ideia da revisão. Foi isso que inspirou o marco temporal. Porque, de fato, haverá aqui ou acolá uma pendência. Mas é preciso que isto seja colocado dentro de... um arcabouço sob pena, não é, ministro Fachin? Da gente ter
toda essa coluna que vai de Florianópolis a Curitiba em constante movimentação, o que também não faz sentido, né? Não é o caso. Não, o ministro Gilmar quer nos expropriar. Agradecendo mais uma vez a parte do ministro Gilmar Mendes. Então, eu fiz a leitura dessa proposição. Eu penso que a observação da ministra Carmen Lúcia é extremamente relevante. Vou pensar aqui, com certeza já pelo horário, deve ficar no meu voto, para também dialogando com os eminentes colegas, em especial com a sugestão da ministra Carmen Lúcia, uma maneira de explicitar, né, que nesse marco temporal aqui, que não é um marco temporal, é aplicando a lei para o prazo, né, de revisão, redimensionamento, também, né, excluir dessa situação aqueles casos que estão em discussão no judiciário, evidentemente. Eu botei aqui uma vírgula, ressalvados os casos pendentes. Ressalvados. Ministro Luiz Fux. Porque aí tem a Ministra questão da Carmen. judicialização, Vossa Excelência Ressalvados os traz casos no processo judicial. até porque não, esse dos porquinhos de canela não haverá de ser o único pendente, inclusive no Supremo. Estou citando um apenas porque deve ter alguns aqui e em outras instâncias. E fora os administrativos, são 120 pedidos de revisão em análise na administração pública, que, se não tiver parâmetros, vão gerar litígios, né? Então, aqui, Em pauta, recurso extraordinário número 1017365, FUNAI contra IMA, vota o ministro Dias Toffoli. Eu sugiro uma inclusão que, do ponto de vista, também parece óbvio, mas eu penso que é extremamente importante, até pela própria situação do caso atual, em que o povo indígena só conseguiu ser admitido como litisconsorte por decisão do eminente relator na última instância judicial. Então, eu penso que é importante ser colocado uma tese sobre o direito de defesa, inclusive em âmbito judicial, dos povos indígenas. Aí a Constituição é clara de dar Mas, nesse caso, a primeira instância federal não admitiu o povo indígena, o TRF da 4ª Região não admitiu o povo indígena como parte. Foi o eminente relator, salvo engano, estará aqui dito no meu voto, mas já vejo Sua Excelência confirmando, que admitiu eles como litisconsorte. Quem estava aqui era a FUNAI. Neste caso dos porquinhos de canela... Ministra Carmen. O nome da reserva também. Um dos pontos discutidos aqui no Supremo é o direito de defesa, porque eles não... Parece-me, não lembro bem o caso. Então, digo eu, e vou fazer leitura um pouco mais rápida, senhora presidente, pedindo vênia, dentre as inovações introduzidas pela Constituição Federal relativamente aos povos indígenas, consigno relevante destacar a legitimidade pela Constituição concedida aos povos originários para a defesa de seus próprios interesses. Foi o que restou estabelecido no artigo 232 da Constituição de maneira clara, claríssima. E leio, artigo 232, mas tem um monte de juiz que não lê assim. Os índios... Artigo 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Pois bem, feita a leitura, eu digo, a previsão marca evidente reconhecimento constitucional da autodeterminação dos povos e de sua capacidade jurídica para que ainda carece, infelizmente, de efetividade na realidade social e jurídica e das cortes e dos foros. Digo, então, a exemplo, o próprio caso dos autos, no qual a comunidade indígena Xoclém Laclanô somente foi admitida a litisconsorte necessária por força de decisão do eminente relator Edson Fachin, em sede, portanto, deste apelo extremo, não obstante se trate na origem de ação de reintegração de posse deles, com o objetivo de retirada de aproximadamente 100 indígenas daquela comunidade de terras declaradas como de sua tradicional ocupação, mas tituladas em nome do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Pois bem... Plenário do STF analisa marco temporal sobre o direito de posse de áreas de tradicional ocupação indígena. Vota o ministro Dias Toffoli. Muitas vezes nós temos que dizer o óbvio, né? Ou desenhar. Dos indígenas, capacidade processual dos indígenas para a realização da sua defesa judicial, de seus direitos e interesses, sem prejuízo, obviamente, da intervenção do Ministério Público no processo, sem prejuízo da legitimidade, evidentemente, da autarquia FUNAI, não é?
e da própria União para a proteção dos direitos individuais e coletivos dos indígenas, conforme o artigo 11b, parágrafo 6º da Lei 9.028, de 12 de abril de 1995. Portanto, eu sugiro aqui o acréscimo de um item para a tese, de uma tese. Os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas nos processos em que é discutidos seus interesses, sem prejuízo, nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei. Proposta de tese. Pois bem, por fim, é o último ponto do meu voto, que eu também entendo, diante da dimensão ampla que foi dada na repercussão geral, muito importante que nós possamos estabelecer parâmetros para um tema que está há 35 anos com omissão legislativa do Congresso Nacional. Aproveitamento econômico das terras indígenas. A omissão legislativa, que eu entendo, ela se dá em prejuízo das comunidades indígenas. Por quê? Existem vários atos de autorização de lavras em terras já demarcadas, em que as comunidades não têm sido ouvidas, em que o Congresso Nacional ainda não autorizou, mas que estão sendo concedidos direitos de lavras. Pois bem, apresento aqui também uma tese nova, que ainda não foi por nenhum dos eminentes colegas apresentada, relativa ao aproveitamento econômico das terras indígenas. Deve-se ter presente, e isso é fundamental, que o artigo 231 da Carta, além de reconhecer aos indígenas os direitos originários sobre as terras que ocupam, também prevê o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas. O regramento constitucional não poderia ser diferente, pois se encontra estruturado na indissociabilidade entre os povos indígenas e os bens ambientais incidentes em suas terras, fundamento que, a um só tempo, restringe e norteia o aproveitamento dos recursos minerários naquelas áreas. Nesse sentido, faço a leitura do parágrafo 3º do comando constitucional do artigo 231. Parágrafo 3º. É comando constitucional. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivadas com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Lei essa que há 35 anos não foi realizada. Pois bem, não bastasse, senhora presidente, eminente procurador-geral, que nessa questão indígena o Ministério Público tem uma atuação extremamente importante e relevante, e não bastasse a previsão expressa do parágrafo 3º do artigo 231, é importante lembrar a previsão do parágrafo 1º do 176 da Constituição, que, ao dispor sobre os recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica, remete à lei estabelecer as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira. A lei estabelecer as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. Então, tem que o Congresso Nacional trazer as condições específicas, afora os direitos dos indígenas que estão colocados exatamente no âmbito do seu capítulo, no artigo 231. Mas são direitos da forma da lei que não veio ainda. Pois bem, a Constituição não falou dessas condições. Por isso que eu aqui trarei alguns parâmetros que eu penso para evitar, diante do que já temos de conhecimento dos conflitos que ocorrem, alguns parâmetros para o Congresso Nacional. Mas digo, já chegando praticamente ao final, senhora presidente, que passados 35 anos da promulgação da Carta, ainda não foi editada nenhuma dessas leis. A de área de fronteira foi, a da área indígena não. Pois bem, salvo engano foi, a de área de fronteira, salvo engano já foi.
a ausência de regulamentação do parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição e do parágrafo 1º do artigo 176 da Carta não impediu o avanço da exploração ilegal sobre as terras indígenas. Acabamos de assistir à situação que ocorreu com a área indígena dos Yanomami. Sobretudo da exploração minerária e do garimpo, o que é causa de conflitos e que subtrai riquezas dos povos indígenas, subtrai deles inúmeros direitos, como participar das decisões que envolvem essa exploração e da participação, evidentemente, que pela Constituição a comunidade ou o povo indígena respectivo tem direito à participação do produto da lavra. O aproveitamento é o termo constitucional, dos recursos naturais das terras indígenas está hoje entregue à ilegalidade, a exemplo do processo minerador e garimpeiro, que possui um alto custo ao país e impactos severos à saúde, ao meio ambiente e à sobrevivência dos povos indígenas. Esse impacto é sentido pelas populações com terras já demarcadas, bem como pelos povos que ainda não tiveram sua condição territorial estabelecida, em prejuízo de sua saúde, de sua autodeterminação e da garantia constitucional de suas participações no produto da lavra. Levantamento do Instituto Socioambiental sobre os processos minerários incidentes sobre terras indígenas no âmbito só da Amazônia Legal é ilustrativo. Com base em informações e dados oficiais disponibilizados pela Agência Nacional de Mineração, ANM, até 2014, eram cerca de 4.000, ministro relator Edson Fachin, 4.116 interesses minerários protocolados na Agência Nacional de Mineração, incidentes em 152 terras indígenas, nas diversas fases em que ela se encontra. Esse dado que eu consegui é de 2014, talvez hoje tenha um número muito mais significativo. Pois bem, o forte interesse sobre as áreas indígenas fica evidente não apenas pelo número de processos minerários existentes, mesmo antes da regulamentação do tema, como também pela sobreposição de títulos e pelas áreas de incidência que, em alguns casos, alcançam a totalidade das áreas indígenas. Diante do forte interesse, há inclusive processos da Agência Nacional de Mineração, nos quais já foram emitidos diplomas ou licenças de aproveitamento. Há casos em que a Agência de Mineração já deferiu diplomas e licenças, como autorizações de pesquisa, concessões de lavra, requerimento de lavra, lavras garimpeiras e licenciamentos. A emissão deste título sobre áreas indígenas não só fomenta a exploração dos recursos, e que hoje acaba se dando de uma maneira ilegal, mesmo ausente a regulamentação do tema, como também aumenta os conflitos. Sobre as áreas, nós não podemos fechar os olhos a essa situação. Diante desse quadro, entendo que a regulamentação do aproveitamento econômico de recursos em terras indígenas faça necessária para conferir completude ao reconhecimento dos direitos originários dos indígenas sobre suas terras, bem como ao Estatuto da Posse Indígena, em todos os seus desdobramentos. Isso sem falar no interesse nacional de todos nós. Por exemplo, há pesquisas que demonstram que o Brasil, do ponto de vista do seu subsolo, ele seria completamente soberano, autônomo, no que diz respeito a potássio, elemento sem o qual não se faz fertilizante. E elemento hoje que somos dependentes da República Russa. Somos dependentes da Rússia. Se a Rússia parar de vender fertilizantes, não tem produção agrícola no Brasil, ou vai ter uma produção muito menor. Nós temos soberania no nosso subsolo de potássio. Então, também há um interesse, sem dúvida nenhuma, nacional no aproveitamento de suas riquezas para o desenvolvimento econômico e bem-estar de toda a nação. Entendo, assim,
presente a omissão legislativa em aspecto relevante no Estatuto da Posse Indígena, foi o termo utilizado na repercussão geral, revelando-se necessário que o Congresso Nacional avance na regulamentação do ponto, contribuindo para a diminuição dos conflitos que acometam as comunidades indígenas e suas terras e garantindo às comunidades os resultados da exploração em suas áreas. A regulamentação da exploração de recursos em terras indígenas, por óbvio, deve observar as condicionantes impostas na própria Carta, quais sejam a autorização do Congresso Nacional, a oitiva das comunidades indígenas e a garantia de participação no resultado da lavra. Vou além, pois compreendo que, no contexto fático de reiteradas ofensas aos direitos indígenas, exploração ilegal de recursos de seus territórios, conflitos sociais, grave destruição dos recursos ambientais, o legislador deve observar outras condicionantes ao regulamentar o parágrafo 3º do artigo 231 da Carta, que derivam do sistema constitucional vigente e sobre as quais passo a discorrer. Primeiro, previsão de indenização das comunidades indígenas pela restrição do usufruto sobre a terra indígena, para além da participação do resultado da lavra. É óbvio que se vai haver uma lavra numa terra indígena para explorar o seu subsolo, uma parte do solo, que é usufruto indígena, vai ter que ser afetada. E aí, sobre essa parte, também, embora não tenha falado sobre ela a Constituição, há um direito de indenização. Em pauta, plenário do STF analisa marco temporal sobre o direito de posse de áreas de tradicional ocupação indígena. Vota o ministro Dias Toffoli. Que não é o proprietário daquela terra. Ele tem que indenizar o dono da terra. E cito aqui. A previsão de indenização às comunidades indígenas afetadas coaduna-se com a previsão de indenização ao superficiário, que é o termo que a lei usa, que pode ser o proprietário ou possuidor do solo onde as jazidas minerais serão exploradas. Atualmente, o direito do superficiário encontra-se previsto no Decreto-Lei 227/1967, que é o Código de Mineração, e no seu respectivo regulamento, atualmente o Decreto 9.406, de 2018. Segunda condicionante, observância à legislação ambiental e setorial, licenciamento ambiental e supervisão de agências reguladoras. A Carta, ao condicionar a exploração de recursos em terras indígenas, a autorização do Congresso, a oitiva dos indígenas e a participação do resultado das lavras, evidentemente, ao falar sobre estas questões, ela não está a dispensar a observância à legislação ambiental e setorial, legislação do setor de mineração e ambiental. Como todo projeto de exploração de recursos, também os projetos em áreas indígenas devem a observância a todo arcabouço ambiental vigente. Da mesma forma, a legislação setorial, regras para outorgas, fiscalização, exploração, etc., incidirá sobre os projetos de aproveitamento econômico em terras indígenas. Observância à autonomia organizacional das comunidades indígenas para a gestão e aplicação dos respectivos recursos recebidos, devendo a FUNAI prestar o apoio necessário. Aqui também entendo que o reconhecimento do direito originário dos indígenas sobre as terras que ocupam impõe que o legislador reconheça a autonomia organizacional das comunidades indígenas para a gestão e aplicação dos recursos que vierem a ser recebidos pela exploração de suas terras em homenagem e em cumprimento à autodeterminação dos povos indígenas. Não por outro motivo, a oitiva das comunidades indígenas é condição expressamente prevista na Carta para o aproveitamento econômico de suas terras. Estudos prévios, agora um outro ponto, estudos prévios da terra indígena para avaliar impactos e potencial de aproveitamento observado o planejamento setorial. Pois bem, o aproveitamento de recursos nas terras indígenas requer conhecimento prévio sobre os potenciais hídricos e ou minerais, bem como ordenação do respectivo aproveitamento e seus impactos, de acordo com o planejamento setorial. Tem que ser feito de maneira planejada. Hoje se dá de maneira ilegal, sem nenhum controle. Portanto, entendo que a necessidade de estudar as áreas e respectivos potenciais antes da autorização atrairá maior proteção às terras indígenas e maior governança sobre o aproveitamento dos recursos e melhoras também na maneira de exploração. Garantia de participação, aqui um outro ponto. Garantia de participação dos indígenas nos resultados do aproveitamento dos recursos minerais orgânicos, hidrocarbonetos e hídricos em suas terras, bem como de indenização pela restrição do seu usufruto.
Pois bem, a garantia aos indígenas de participação nos resultados da lavra mineral, por coerência lógica, requer que lhes seja conferida também a garantia de participação nos resultados de eventuais aproveitamentos dos potenciais de energia hidráulica e de hidrocarbonetos, petróleo e gás, quando autorizados pelo Congresso Nacional. Por todo o exposto, propõe a seguinte tese neste ponto. A ausência de regulamentação do parágrafo 3º do artigo 231, combinado com o parágrafo 1º do artigo 176 da Constituição, configura omissão legislativa inconstitucional, em prejuízo das comunidades indígenas que restam afastadas da participação nos resultados da lavra, mas sofrem os efeitos da mineração ilegal. Determinação do prazo de 12 meses ao Congresso Nacional para legislar sobre o tema, observados pelo Congresso Nacional os seguintes pressupostos. Primeiro, sempre será necessário, além da norma, a autorização do Congresso Nacional. Artigo 231, parágrafo 3º. Segundo, oitiva das comunidades afetadas, como também está no 231, parágrafo 3º, e na Convenção OIT 169, que é internalizada no Brasil e é lei em nossa pátria. Terceiro, garantia de participação nos resultados da lavra, 231, parágrafo 3º, inclusive da exploração de hidrocarbonetos e do potencial de energia hidráulica, artigo 176, parágrafo 1º, além da indenização pela restrição do usufruto que sofrerá a terra indígena. Quarto, instituição de regime próprio de aproveitamento das terras indígenas. Quinto, necessária observância da legislação ambiental e setorial. Sexto, observância à autonomia organizacional das comunidades indígenas para a gestão e aplicação dos respectivos recursos recebidos, cabendo à FUNAI prestar o apoio necessário. Sétimo, realização de estudos prévios da terra indígena para avaliar os impactos e o potencial de aproveitamento, observado o planejamento setorial. E oitavo e último, necessária observância de concorrência para acesso aos títulos minerários em terras indígenas. Recurso extraordinário número 1017365, FUNAI contra IMA. Vota o ministro Dias Toffoli. Pois bem, ante o exposto, eu então passo a leitura, senhora presidente, das teses de maneira coordenada agora na ordem, né, sequencial. Item 1 das teses que proponho. Item 1. A demarcação consiste em procedimento declaratório do direito originário territorial à posse das terras ocupadas tradicionalmente por comunidade indígena. Proposta do ministro Edson Fachin, que subscrevo. 2. A posse tradicional indígena é distinta da posse civil, consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos indígenas, das utilizadas para suas atividades produtivas, das imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e das necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, nos termos do parágrafo 1º do artigo 231 do texto constitucional. Proposta do ministro Edson Fachin, que subscrevo. 3. Item 3. A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988 ou da configuração do renitente esbulho como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição. Redação proposta pelo ministro Alexandre de Moraes. 4, que subscrevo. 4. Existindo ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho contemporâneo à promulgação da Constituição Federal, aplica-se o regime indenizatório previsto no artigo 231, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88, proposta do ministro Cristiano Zanin. 5º, inexistindo ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição Federal ou renitente esbulho na data da promulgação da Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos os atos de negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada relativos a justo título ou posse de boa-fé das terras
de ocupação tradicional indígena, assistindo ao particular, direito à indenização prévia das benfeitorias necessárias e úteis pela União. Proposta por mim, feita alterações, mas originariamente apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes. Item 6º. Na hipótese prevista no item anterior, item 5, quando inviável o reassentamento dos particulares, caberá a eles indenização pela União e pelo ente federativo que titulou a área correspondente ao valor da terra nua, paga em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, e processada em autos apartados do procedimento de demarcação, com pagamento imediato da parte em controvérsia, se sem direito à retenção. Proposta do ministro Alexandre de Moraes, com sugestões de alterações por mim realizada. Ministro Item Dias 7º. Só uma, nesse item, Vossa Excelência aplica o regime do artigo 37. Ministro Cristiano Zanin, na ponta da bancada à direita. A sugestão de Vossa Excelência, bem lembrado. Ainda, Vossa Excelência pode ver, tem alguns equívocos, até na numeração, porque Então, tem 2 itens 6. Então, aqui o item 6 que eu vou ler agora é o item 7. Mas eu acato a sugestão de Vossa Excelência para acrescentar aqui o 37, parágrafo 6º, nesse item 6º. Pois bem, item 7º, descabe indenização em casos já pacificados decorrentes de terras indígenas já reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório. Proposta do ministro Cristiano Zanin. Aqui, talvez, pensando alto, talvez aqui também, ministra Carmen Lúcia, deveríamos exceptuar os casos judiciais em andamento, ministro Zanin. Acho uma boa proposta. Eu acho necessário, porque nós não temos essa... Ministro Zanin, ministra Carmen. É preciso, como disse o ministro Gilmar, dar uma certa segurança qual é o cenário que se propõe a partir. Eu vou acrescentar, então, independente, porque depois a eminente presidente... Dei o exemplo de um caso, mas a gente não sabe... Dialogando aqui com a sugestão bem feita pela ministra Carmen Lúcia naquele momento, então eu vou aqui acrescentar ressalvados, os processos judiciais em andamento. Item 8º. É dever da União efetivar o procedimento demarcatório das terras indígenas, sendo admitida a formação de áreas reservadas. Eu procurei usar esse termo, mais doutrinário do que o termo da lei do Estatuto dos Índios da década de 70, que fala em reservas, porque reservas parece algo pejorativo e algo discriminatório. Mas algumas terras têm até esse título. Algumas são reserva indígena, porquinhos de canela, isso, mas enfim, talvez seja. Mas mesmo. Isso exatamente. Alguns têm o título, acho que na demarcação. Então, nós estamos com essa dificuldade, porque o nosso texto constitucional fala sempre em índios. E nós hoje usamos sempre indígenas. Nós estamos usando povos indígenas. Ministra Rosa Weber. A Constituição tem dos índios. Isso, a Constituição, o texto constitucional, que eu acabei de dizer, fala em índios o tempo. Então, retomo o item 8. É dever da União efetivar o procedimento demarcatório das terras indígenas, sendo admitida a formação de áreas reservadas somente diante da absoluta impossibilidade de concretização da ordem constitucional de demarcação, devendo ser ouvida, em todo caso, a comunidade indígena, buscando, se necessário, a autocomposição, entre os respectivos entes federativos para identificação das áreas necessárias à formação das ditas áreas reservadas. Esse é um acréscimo que eu faço. Aqui talvez valesse a pena usar a linguagem da Corte Interamericana, que não chega... Ministro Gilmar Mendes. Depois me envia, ministro Gilmar, para reflexão. Pois bem, item 9, o redimensionamento de terra indígena somente será possível em caso de comprovado descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição da República e por meio do procedimento demarcatório definido nas normas de regência, observado o prazo decadencial de 5 anos, contado do ato de homologação da demarcação ou, no caso das demarcações anteriormente homologadas, da publicação da ata deste julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso, proposta do ministro Edson Fachin, com alterações propostas por mim e agora também com as achegas da ministra Carmen Lúcia. Item 10.
O laudo antropológico realizado nos termos do decreto número 1776 de 1996 é elemento fundamental para a demonstração da tradicionalidade da ocupação de comunidade indígena determinada de acordo com seus usos, costumes e tradições. Proposta do ministro Luiz Edson Fachin. 11. As terras de ocupação tradicional indígena são de posse permanente da comunidade, cabendo aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nelas existentes. Proposta do ministro Edson Fachin. 12. As terras de ocupação tradicional indígena, na qualidade de terras públicas, são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. Proposta do ministro Zanin. Desculpe, Fachin. Ministro Fachin. Item 13. A ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional do meio ambiente, sendo assegurados o exercício das atividades tradicionais dos indígenas. Aqui eu vou excluir, em razão de discussões que tivemos no intervalo, a gestão compartilhada da área. Então, eu colocaria a ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional do meio ambiente, que é a tese inicial do ministro relator, com um único acréscimo que eu vou manter, que é o seguinte, né? Assegurados o exercício das atividades tradicionais dos indígenas. E ponto final aqui. Como eu sei que Vossas Excelências estão com o texto que adredemente distribuir, então estou aqui reformulando ele. Então, Vossa Excelência suprime essa parte que poderia ensejar. Como ficou, por favor, ministro? Ficaria o seguinte, o item 13. A ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional do meio ambiente, sendo assegurados o exercício das atividades tradicionais dos indígenas. Ponto. Aqui é aquela questão. O indígena vai derrubar uma árvore porque ele faz canoa. Ele vai caçar um animal, vai pescar um peixe. Né? A área ambiental não... É óbvio que se ele derrubar a floresta inteira é outra coisa, mas assim... respeitada a tradicionalidade da ocupação dele na área. Mas se há quem cuide das florestas, justamente é a população indígena. Quem mais cuida da floresta é a população indígena, exatamente. Então, assegurados o exercício das atividades tradicionais dos indígenas, ponto e paro aqui na tese. É a proposta do ministro Edson Fachin com um pequeno acréscimo por mim realizado. Item 14. Os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas nos processos em que é discutidos seus interesses, sem prejuízos nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei. Item 15 e último, a ausência de regulamentação do parágrafo 3º do artigo 231, combinado com o parágrafo 1º do artigo 176 da Constituição, configura omissão legislativa inconstitucional em detrimento das comunidades indígenas que sofrem os efeitos do aproveitamento de recursos hídricos, orgânicos, hidrocarbonetos e minerais em seu território e não participam de seus resultados. O Tribunal estabelece o prazo de 12 meses ao Congresso Nacional para legislar sobre o tema, observados os seguintes requisitos que o Congresso Nacional deverá observar. Autorização do Congresso Nacional, artigo 231, parágrafo 3º. 2. Oitiva das comunidades afetadas, 231, parágrafo 3º e Convenção OIT 169. 3. Garantia de participação dos indígenas nos resultados do aproveitamento dos recursos minerais, orgânicos, hidrocarbonetos e hídricos em suas terras, bem como de indenização pela restrição de seu usufruto. 4. Instituição de regime próprio de aproveitamento das terras indígenas. 5. Necessária observância da legislação ambiental e setorial. 6. Observância da autonomia organizacional das comunidades indígenas para a gestão e aplicação dos respectivos recursos, devendo a FUNAI prestar o apoio necessário. 7. Realização de estudos prévios da terra indígena para avaliar os impactos da exploração e seu potencial, observado o planejamento setorial. E 8º, instauração de processo concorrencial para o acesso aos títulos minerários em terras indígenas. E do caso concreto, cuida-se de ação, e assim eu finalizo a tese, caso concreto, cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada pela Fundação Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente, Fátima, hoje denominado Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA, com o fito de obter a desocupação da Reserva Biológica Estadual de Sassafrás por parte de aproximadamente 100 membros da etnia Xokleng Laclanô. A sentença julgou procedente o pedido, considerando inexistir elementos que indicassem a tradicionalidade das terras ocupadas pelos indígenas, e sentença que foi mantida
pelo TRF da 4ª Região. Considero que o caso, por se tratar de ação de reintegração de posse, comporta exame fático, que requer sua apreciação pela instância de origem, a partir da tese firmada nestes autos. Pelo exposto, quanto ao dispositivo, acompanho o eminente relator para dar provimento ao recurso da FUNAI, da União, mas com uma consequência diferente, devolvendo o feito à instância ordinária para que aplique ao caso concreto a tese aqui fixada. Obviamente que estou aberto a essa discussão também, mas, como aqui nós estamos na tese também falando da questão ambiental, né, por hora eu fico assim, mas sem prejuízo de aderir eventualmente ao relator quanto ao provimento para já também decidir de maneira definitiva o feito. Agradecendo a tolerância de Vossa Excelência e dos eminentes colegas, presidente. Terminei o meu voto. Ministro Dias Toffoli, eu agradeço a Vossa Excelência e, de fato, o voto que apresentou, ele atende... Ministra Rosa Weber. Aquela nossa finalidade daquele adiamento. Lembra que Vossa Excelência pedir vista, terminamos adiando e hoje fomos contemplados por esse estudo tão importante, não só o voto em si, mas essa tentativa, né, de acomodar todas as teses e todas as propostas, e amanhã nós vamos dar continuidade ao julgamento. Eu proclamo o resultado provisório, que após hoje, em continuidade, o voto do eminente ministro Dias Toffoli, que acompanhou o relator no sentido do provimento do recurso extraordinário. Isso, só podemos, nesse ponto, proclamar. Acompanhou o relator. Só assim, não digo determinando. Não então, que acompanhou no sentido do provimento e apresentou tese que vai ser totalmente transcrita. Eu agradeço a presença de todos e desejo uma ótima noite e declaro encerrada a sessão.